secretário Jaciel do Parque, o nosso companheiro Zosma Albuquerque, Bill Moura, Juarez de Covale, Zezinho da Saúde, Bal da Capoeira, dos assessores dos vereadores, dos secretários de Trabalho, Leide Marco Vinícius, da assessoria de imprensa aí, o nosso amigo Júnior, vocês que estão em casa nos acompanhando por essa primeira reunião. Eu convido o secretário, convido a todos para ficarem de pé para ouvir o hino da nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde porte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas pontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Convido o secretário Marco Vinícius para ler o expediente da reunião. De autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, projeto de decreto legislativo número 009/2025, ementa, concede título de cidadão e de outras providências ao senhor Severino João da Silva. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, requerimento 679/2025, solicita da governadora do estado, Raquel Lira, e do secretário de Defesa Social, senhor Alessandro Carvalho de Matos, a implantação de uma delegacia da mulher no município de Limoeiro. Requerimento 680/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção de um novo abatedouro público em nosso município. Requerimento 681/2025, solicita da governadora do estado de Pernambuco a implantação do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. De autoria do vereador José Zosmo de Albuquerque Oliveira, requerimento 669/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo, solicitar a aplicação de pissarro e patrulhamento no loteamento Santa Fé. Requerimento 668/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge o saneamento básico e calçamento do condomínio Roberto Cerquinho. Requerimento 667/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge o saneamento básico e calçamento da rua Henrique Severino de Oliveira Gomes. De autoria do vereador Edivaldo Corrêa da Silva, requerimento 665/2025, solicita do secretário de Infraestrutura David Márcio, no sentido do mesmo providenciar a instalação de luminárias nos postes que ligam a estrada de Espíndola até a comunidade Tabuleiro do Cajueiro, nesta municipalidade. Requerimento 666/2025, solicita do secretário de Infraestrutura David Márcio a construção de pista de skate em praças em nossa cidade. De autoria do vereador José Jaciel da Silva Gomes, requerimento 661/2025, solicita da governadora Raquel Lira e do secretário de Assistência Social Carlos Braga, no sentido dos mesmos providenciarem a implantação de uma cozinha comunitária no bairro do Redentor.
De autoria do vereador José de Araújo Freitas, requerimento 662/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge a construção de pavimentação asfáltica da Avenida Pastor Salatiel Vieira de Melo, bairro Santa Terezinha, nesta cidade. Requerimento 663/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge o saneamento básico e calçamento da rua Holanda de Oliveira e o calçamento da rua Antônio Nicolau Teixeira, rua Antônio Eufrásio Muniz, rua Tibúcio Dias Coutinho e loteamento Jardim Joá, subestação. Requerimento 664/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem uma academia da saúde com pista de Cooper no loteamento Lagoa Azul. De autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, requerimento número 655/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e da secretária de Cultura Dolores Carmen, no sentido dos mesmos providenciarem as entregas das obras da Casa de Cultura e Artesãos e a revitalização de espaço ao lado, que passa a integrar a mesma. Requerimento 656/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar, a reforma do prédio, em especial a coberta, a ampliação do palco camarim do Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça. Requerimento 657/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo aproveitar o terreno da Vila dos Cegos e Aleijados de Limoeiro, que foi adquirido pelo município em permuta. De autoria do vereador Juarez Antônio da Cunha, requerimento 658/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a construção do calçamento e passagem molhada da rua Antônio Pereira, artéria que dá acesso à PE 90 em Mendes. Requerimento número 659/2025, solicitado do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação e Esportes José Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem uma reforma na Escola Municipal Henrique Serafim de Moraes Costa, em Pitombeira. Requerimento 660/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem reforma na Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em Mendes. De autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, requerimento 691/2025, solicita do presidente desta casa, senhor José Newton Cavalcante, a instituição da TV Câmara nessa Casa Legislativa. De autoria do vereador Helenildo Freitas da Silva, requerimento 690/2025, apresentar um voto de profundo pesar pelo falecimento da professora Maria Luísa da Silva. Requerimento número 689/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar, a devida manutenção e substituição das lâmpadas da iluminação pública nos loteamentos Esperança e Morada Nova por lâmpadas de LED. Requerimento 688/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido dos mesmos providenciarem o aumento de corrimãos na Ponte Velha nesta cidade. De autoria do vereador Roberto Marques da Silva, requerimento 687/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e da secretária de Saúde, Paloma Sonali, no sentido dos mesmos providenciarem um transporte para levar os passageiros que têm atendimento à tarde na cidade do Recife. Requerimento 686/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge o asfaltamento das ruas Alfredo Francisco da Silva e Manuel Tibúcio nesta cidade. Requerimento 685/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido dos mesmos providenciarem, no sentido do mesmo providenciar a construção dos saneamentos básicos e calçamentos das duas ruas do loteamento Mota Silveira e da Vila Custódia até a rua São João. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, requerimento 684/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a perfuração de um poço artesiano em Ribeiro do Mel. Requerimento 683/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar uma revisão geral na iluminação pública de Salobre Esperança. Requerimento 682/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar revisão e melhoramento nas estradas de Lages, Esperança, Ribeiro do Mel, Salobro, Poço do Pó e Bom Sucesso.
De autoria do vereador Fagner Lins Barbosa da Silva, requerimento 678/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Educação Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem a inclusão de ações e conscientização para a criança com deficiência na Semana da Criança Municipal. Requerimento 677/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a criação de um núcleo municipal de educação inclusiva. Requerimento número 676/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, do secretário de Educação Fernando Melo, no sentido dos mesmos providenciarem a realização de um levantamento detalhado das condições de acessibilidade das escolas e a execução de obras de adaptação. De autoria do vereador Marcos André da Silva Paz, requerimento número 675/2025, solicitado ao prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a reforma da quadra da Escola Cônego Deusdedit e a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Henrique Serafim Pitombeira. Requerimento 674/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar o calçamento da primeira travessa da rua José Ricardo, rua de Bio Julião, assim como os seus devidos saneamentos básicos em Vila Urucuba. Requerimento número 673/2025, solicita da governadora Raquel Lira, no sentido da mesma providenciar a inclusão da VPE 75 no programa PE na Estrada. De autoria do vereador Severino Sebastião de Moura Neto, requerimento 670/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a eletrificação do cemitério São José, em Vila Mendes, nesta municipalidade. Requerimento número 672/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge e do secretário de Infraestrutura David Márcio, no sentido dos mesmos providenciarem a reforma e manutenção do chafariz, localizado na rua José Ricardo, no Cedro. Requerimento 671/2025, solicita do prefeito Orlando Jorge, no sentido do mesmo providenciar a ampliação, reforma e construção de banheiros no cemitério do Cedro, nesta municipalidade. Terminado de ler o expediente da primeira reunião, esse é de quê? O requerimento. O Vinícius, o voto, o projeto da prefeitura está aí. Então, chegou agora o projeto e foi lido logo o requerimento e a gente vai ler o projeto do Poder Executivo. Aproveite, Vinícius, e lê também o requerimento do vereador Jaciel, que só foi acrescentar algum erro que teve aí na escrita.
De autoria do vereador José Jaciel da Silva Gomes, requerimento 692/2025, solicita da governadora Raquel Lira e do secretário de Assistência Social, Combate à Fome, Carlos Braga, no sentido dos mesmos providenciarem a implantação de uma cozinha comunitária no bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo a Nado Peixeiro. Mensagem número 004/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, tenho a honra de encaminhar esta Igreja Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar 004/2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste salarial de 6,27% sobre o vencimento base dos professores contratados por tempo determinado, que atuam na rede pública municipal de ensino, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025, a serem implantados na folha de pagamento no mês de julho do corrente ano. A presente preposição visa promover a atualização dos valores remuneratórios pagos aos professores temporários da rede municipal de ensino, com base em índice oficial adotado pelo governo federal para o exercício de 2025. O reajuste representa uma medida de valorização do serviço prestado. Cumpre destacar que a aprovação do projeto até a primeira quinzena de julho é imprescindível para a correta implantação dos valores reajustados e do pagamento retroativo na folha salarial deste mês, evitando impactos no calendário de execução orçamentária e financeira da administração municipal. Dessa forma, requer-se a tramitação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência especial, dada a relevância da matéria e a necessidade de garantir seu tempestivo processamento e execução. Na certeza da compreensão e do compromisso desta Casa Legislativa com a educação municipal, renovo protestos de elevada estima e consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Antes de colocar à disposição dos vereadores, por 5 minutos finais, eu gostaria de informar aos vereadores presentes que tem 2 votos de pesar aqui. Um indicado pelo vereador Beto de Washington, do irmão de João dessa casa, e do vereador Nildo, ele não está presente. E eu vou deixar os 2 votos para a próxima semana. Outra questão também é esse voto, o veto, que o prefeito encaminhou para essa casa, e eu achei por bem, a mesa diretora achou por bem, entregar a cada vereador uma cópia para se atualizar e na próxima reunião a gente vota esse veto. Esse veto que eu acredito fica bem melhor para nós estar consciente de votar nesse veto. Então vamos aos 5 minutos finais. A palavra está franqueada aos pares dessa casa. 5 minutos finais da primeira reunião ordinária do 3º período. Não tem quem queira usar dos 5 minutos finais, só quero informar que quinta-feira vai ter audiência pública da educação aqui com o Fernando Melo. É um requerimento solicitado pelo vereador Zé Higinho, aprovado por unanimidade, já 2 vezes que foi adiada essa audiência pública, devido o acordo entre os 2 vereadores, o que apresentou o do vereador Zé Higinho e do secretário Fernando Melo. Então, por bem, foi feito ouvido as 2 partes, os vereadores aqui, e a audiência pública, quinta-feira, é de fundamental importância para nós, por isso que também vai ser adiado também um pouco a audiência pública lá dos prédios, o povo de lá, o vereador Bal, outro vereador estão ansiosos por essa audiência pública, e a gente está tendo essa preocupação de fazer essa audiência pública, que ontem nessa casa tive a visita aqui da equipe da Caixa Econômica, e elas deram uma sugestão que antes de fazer essa audiência pública, que a gente solicitasse os engenheiros da Caixa Econômica para, junto com uma comissão de vereadores, a gente ir até os prédios, fazer o levantamento lá, ouvir o povo lá, ver a situação que se encontra os prédios,
para depois que tiver o aval dos engenheiros, a gente trazer para discussão nessa casa qual a posição da Caixa Econômica que vai tomar a respeito daquela obra. Então, eu achei louvável isso, a gente poder ouvir logo a equipe da Caixa Econômica, que é responsável por aquela obra também, e a empresa, se essa empresa já abriu falência, se não abriu, para a gente fazer as coisas com perfeição e com segurança. Eu acho que vai ser uma das audiências públicas mais importantes que a gente pode ter nessa casa, com muita precaução e com muita responsabilidade também, a gente tem que ter aqui nessa casa. Então, com a palavra o vereador Baldo da Capoeira. Nobre vereador, permissão para falar um local. Eu ouvi suas palavras e eu tenho que discordar. Na verdade, os engenheiros já estiveram lá, já fizeram um levantamento, deram uma previsão de início e término do serviço, nada foi feito. Se a gente for esperar esse engenheiro vir, o que a gente quer é uma posição da Caixa, a iniciativa dela vir e dizer o que vai ser feito, porque o que tem para fazer a gente já sabe. Muro caído, rachaduras, tem os prédios, os apartamentos que estão abandonados, que acho que deveria vir também a ação social, porque para fazer um novo recadastramento, para fazer repasse para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, o que está faltando é atitude. Se for esperar os engenheiros ir, vai ser um tiro no vácuo. Ele já sabe o que tem que ser feito. A gente precisa de iniciativa. E quanto mais se prolonga, quanto mais se protela, isso não vai ter fim. A gente está colocando a carroça na frente dos cavalos. Eu acredito que ele tem que definir uma data para iniciar. Esse processo aí que o nobre vereador sugeriu, ele tem que determinar aqui. Vai o engenheiro, faz uma avaliação e executa o serviço. Eu acho que a gente tem que marcar essa audiência pública, nobre vereador. Com a palavra, vereador Jorge Albuquerque. Eu concordo plenamente com o posicionamento do vereador Bal. Por quê? A finalidade dessa audiência é, através do poder que nós temos, né, poder legislativo, é cobrar, né, das pessoas responsáveis por aqueles prédios alguma coisa que eles possam resolver. A partir da hora que eles vão para lá, se reunir, vão chegar, qual é o assunto que a gente vai ter aqui? A decisão vai ser deles lá, não é iniciativa nossa aqui. Então, acho que essa audiência pública era interessante estar aqui na Câmara, não lá. Eu vi atentamente o pronunciamento do vereador Bal, do vereador Zosma, a preocupação que eles têm. Essa mesma preocupação, a mesa diretora, essa casa tem com essa audiência pública. Mas a gente temos que fazer as coisas corretas. A audiência pública é uma coisa séria, a gente não vai fazer simplesmente uma audiência pública por fazer. A gente vai fazer a audiência pública aqui e vai solicitar de quem? De quem é a responsabilidade? Da Caixa Econômica. Então, depois da audiência pública aqui, a gente vai solicitar da Caixa. E se a gente fazer antes, solicitar da Caixa. A gente ir para lá com a comissão de vereadores, uma comissão do Poder Executivo, junto com a engenharia da Caixa. E lá ver a situação que se encontra através de filmagem, de foto, e trazer para essa casa, para vir a discussão, a gente já vem com a ideia, com as propostas, o que a Caixa Econômica vai ver a situação que se encontra lá. Se for para interditar os prédios, se tiver uma reforma, aí sim. O que não pode é a gente ter feito, o companheiro Baldo disse, botar a carroça na frente dos burros. E é o que a gente quer fazer. Em momento nenhum, eu quero fazer as coisas por ser mais uma audiência pública. A gente tem que ser uma audiência pública com responsabilidade e com perfeição, ouvindo o povo, mas também ouvindo a parte mais interessada, mais importante, que é a Caixa Econômica, representante da Caixa Econômica, os engenheiros, dizendo como é que está a situação. É isso que eu quero fazer, passar para vocês. Não quero prejudicar
ninguém, não quero atrasar nenhum trabalho, mas a visão que a gente tem é essa. Foi uma sugestão que teve na reunião aqui, inclusive também acompanhou essa reunião o secretário de administração, Saulo, estava presente também, se comprometeu da gente fazer essa comissão e lá a gente não vai decidir nada. O que vai ser decidido aqui, vereador Osmo, é realmente o que os vereadores aqui decidiram. Eu acho que é dessa forma, mas eu aceito sua sugestão do companheiro Bal. Eu acho que essa casa é dessa forma, a gente tem que ter essa conversa com cada um e que no final dê tudo certo. Senhor presidente, esses engenheiros estiveram aqui quando foram construir aqueles prédios. Depois desapareceram do nosso município e os problemas continuaram e a população cobrando da gente a falta de saneamento básico, de tudo que estava acontecendo ali, naqueles prédios. Eles já vieram aqui, quantas vezes já vieram aqui, esses engenheiros? Já estiveram aqui várias vezes. O companheiro Bal sabe dessa história. E nunca resolveram nada. Aí vem, em vez de ouvir aqui a Câmara primeiro, as exigências aqui, o poder é nosso, o poder legislativo é nosso, não dele. Eles vão lá e qual é a satisfação depois que vai dar o poder legislativo? Não é? Nenhuma, porque até agora já vieram aqui mais de uma vez, não é a primeira vez, e os prédios lá continuam de pior a pior. Com a palavra, vereador Bill Moura. Senhor presidente, com sua permissão, como o vereador Zosmo disse, que esses engenheiros já tiveram aqui na Câmara, mas foi em audiência pública, Zosmo? Foi uma visita normal? Como foi que esse engenheiro tiver aqui? Então, senhor presidente, na visita do pessoal da Caixa aqui, eles pediram para que fosse dessa forma, mas ele determinou um prazo para que isso seja feito, para dar o retorno à Câmara? Na verdade, vereador Bill Moura, não foi eles que determinaram isso, eles deram uma sugestão. Não, mas eles tudo deram bem. uma sugestão e depende da gente aqui mandar o ofício para lá, para... Porque eu também que já está pronto. Não discordo que seja dessa forma que o presidente falou, para que tenha uma visita lá nos prédios e dos engenheiros e ele veio trazer aqui em papel, em documento, a situação lá dos prédios, o que deve ser feito. É importante isso. Agora, o importante de tudo é o prazo, porque a Caixa não pode se direcionar aqui a gente, eu digo a nós todos, e dizer que vai mandar um engenheiro lá. Então, essa visita pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2, e a gente está querendo tempo, é o que a gente está precisando. Agora, se for possível enviar um ofício e ter essa resposta de quando o engenheiro vai e de quando ele vem com essa resposta para a gente, eu acho que era possível se esperar, dependendo do prazo que isso venha acontecer. É verdade, Bill Moura. Na verdade, o mais rápido possível, já está preto o ofício já para encaminhar. Se não foi encaminhado hoje, mas dentro no prazo de 15 dias, eles têm a resposta para cá, já foi encaminhado. Eu acho que é por aí que a gente deve fazer, com todo o respeito, com todo o poder que essa casa tem, mas a gente tem que ter uma visão diferente para isso. Uma palavra, vereador. Nobre vereador, só para esclarecer a pergunta de Bill, já foi feita uma audiência pública aqui, e já foi feita algumas intervenções junto à Caixa, aos conjuntos residenciais. Lá tem um problema de drenagem, algumas coisas já foram feitas algumas alterações, caixa, drenagem, troca de tubos. Só que hoje o serviço não teve um acompanhamento, os problemas estão se voltando. Os mesmos problemas de drenagem, inclusive José ligou para mim essa semana, a fossa novamente obstruída, fezes sobrando por cima lá dos prédios, muro caindo, a quadra já não existe mais, o muro tombando, ofertando risco, aquelas crianças que brincam ali próximo. Então, é uma coisa que não se pode deixar para amanhã. E pode. Agora, se acontecer alguma coisa e essa Câmara não se pronunciar, não tomar uma posição, de certa forma vão ser coniventes com aquela falta de intenção com aquele povo. Eu só quero colocar dessa forma. Sei que talvez a gente nem resolva
mas se a gente se posicionar a favor daquele povo, nós vamos estar fazendo a nossa parte, trazer a Caixa para aqui, nos posicionar ao lado do povo e cobrar de quem tem o direito de fazer. As empresas, a Caixa, trazer a ação social, a prefeitura, que vai ter que fazer um acompanhamento e cobrar dos poderes públicos, cobrar das pessoas que têm a responsabilidade daquilo. Não adianta botar pano quente, não. É fazer ou não fazer. Temos a oportunidade de fazer agora. E toda a vida para se arrepender se não fizermos. Não, presidente. Com a palavra, Bill, peraí. Obrigado. Eu entendi a preocupação de Bal da urgência. Mas eu acho ainda, Bal, que nós devemos esperar essa resposta da Caixa. A questão do tempo que ele vai determinar para que isso seja feito. Porque também não adianta a gente convocar essa audiência e no dia aqui o pessoal da Caixa trouxer o seu engenheiro e dizer, eu não posso dar nenhuma posição, eu não posso dizer nada lá, que eu não sei hoje como se encontra o prédio. Então ele vai dizer, eu vou ter que ir, se ele quiser dessa forma, ele vai fazer, e a gente não pode fazer nada. Eu vou mandar os engenheiros lá, ou eu vou lá fazer um levantamento e vou voltar a essa casa com a resposta do que deve ser feito. Então eu acho que a gente tem que aguardar isso aí, esse tempo. Agora, se for um tempo longo, eu acho que essa casa tem que tomar outras iniciativas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Beto de Washington. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, segundo secretário vereador Jaciel, vereadora Zélia, demais pares dessa casa. Ontem eu tive a oportunidade de informalmente falar com o gerente da Caixa e falar com aquela menina que representa na Caixa também. Eu vou de acordo aqui com a fala do companheiro Bal e vou de acordo também com a fala do companheiro Bill. Viu? A gente tem que ter o máximo de urgência, né, em resolver esse problema, mas temos que ter realmente cautela. Por isso que eu digo, estou de acordo com o Bill, também estou de acordo com o Bal. Tinha uma preocupação minha aqui, que eu falava aqui, e está aqui, gravado nessa casa. Qual era a minha preocupação? A empresa que construiu aquilo ali, hoje, infelizmente, me parece que é uma empresa quebrada, que não existe mais. A minha preocupação era essa. Mas aí eu conversando com o gerente da Caixa, ele disse a mim que a Caixa, ele citou 2 ou 3 órgãos. Ele disse, Beto, a Caixa tem essa preocupação com o social. Isso daqui, esse problema dos prédios aqui, é café pequeno para o que a gente tem, por exemplo, em Recife. A gente tem em Recife. A gente tem situações de Recife com mil famílias, 1.200 famílias. Foi o que ele falou. Ele disse, a Caixa tem a preocupação com o social, com o cuidado do povo. Agora, o que ele falou, tem que ser, né, oficializado para que ele mande justamente o setor. Inclusive, ele disse que os vereadores podem acompanhar, né, esse pessoal da Caixa. Então, meu presidente, o máximo de urgência com isso aí, e é nessa linha mesmo. Vai chegar aqui, ele vai dizer o quê? Não sei como é que está lá. Agora a gente tem que ter o máximo de urgência. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo, tocaram fogo num apartamento lá, e até hoje as paredes estralando, os tetos estralando, e ninguém sabe as condições, entendendo? Então essa é minha fala. Quero alinhar a fala de Bill também e a fala de Bal com a urgência desse processo, presidente. Só um minuto, senhor presidente. E no ofício, senhor presidente, o senhor deixa bem claro que a visita do engenheiro lá no prédio seja acompanhada por vereadores dessa casa. O senhor determina as pessoas que vão acompanhar para que seja acompanhado, porque o vereador Bal mesmo, que sabe de perto todos os problemas, para levar, para mostrar e conversar isso aí. Na verdade, o questionamento de lá, dos prédios, mas pode, aqui não tem, tem tempo suficiente, pode, tranquilo.
A gente a gente sabe a preocupação que todos vereadores têm e a responsabilidade que tem daqueles prédios ali. E essa audiência pública que a gente está montando e que está montando para discutir nessa casa, a gente tem que fazer com muita responsabilidade. A gente não vai simplesmente, é o que eu repito, fazer mais uma audiência pública, feito eu já presenciei aqui nessa casa, que não sabe nenhuma definição de uma audiência pública. A gente precisa de um caminho para a gente ir tomando as providências e acertar lá na frente. A gente não pode, mesmo que a gente discute aqui, sem nenhuma presença de nenhuma pessoa da Caixa, ou que venha o gerente da Caixa Econômica para aqui no dia dessa audiência pública. Ele vai ter poder de decidir alguma coisa, ele simplesmente vai dizer: presidente, faça um ofício solicitando uma equipe de engenharia para vir analisar os prédios da Caixa. E é isso que eu estou fazendo. Bill, quando se pronunciou ali, que seja num período curto de tempo, é porque a gente sabe da necessidade, do risco que está correndo aqueles prédios. Então a gente tem que fazer aquilo com muita responsabilidade, com muita cautela. E a gente tem que fazer essa audiência pública valer. A gente tem que, depois que a Caixa Econômica ficar por dentro, a gente vai ter voz aqui dentro. E o representante está aí, e a gente exigir deles um prazo, uma resposta, a sociedade precisa saber, porque não só é aquela família que está lá não. Tem muitos familiares que estão aí na Serra, em outros locais, que é da família de lá. Então é isso que eu quero fazer. Então não adianta não quero dizer que essa audiência pública seja discurso político, não. A gente precisa de dar uma resposta à sociedade, ao povo, agora com precaução, com muita dedicação, sem precisar de muita conversa, mas que tenha um compromisso com responsabilidade. Então a Caixa Econômica é o ponto principal de tudo isso. O ponto principal, a gente quer ouvir logo os engenheiros, para ver a situação, eles vão avaliar se precisa interditar, se tem condições de reformar, de ajeitar. Então, por isso, eu quero ceder a palavra ao vereador Zé Higino, que quer usar da tribuna. Para quem entende, senhor presidente, vereador Zé Nilton, primeiro secretário, vereador Beto de Washington, segundo secretário, vereador Jaciel, vereadora Zélia, colegas vereadores, assessores aqui na tribuna, todos que acompanham pela rede social. Dois assuntos me trouxe aqui ao plenário de volta à primeira reunião do terceiro período. Aqui eu vi muitas vezes ser criticado assessores de outras legislaturas, de outros prefeitos, por não ter cuidado nas respostas. E aí eu não podia deixar de falar um erro que teve aqui na resposta. Primeiro, é o veto do projeto de lei 007. Onde o autor é o vereador Fagner Russo. E na resposta enviada a esta casa, eles colocaram meu nome. Então, é um apelo para que a assessoria do prefeito tenha cuidado, porque o projeto é de Fagner Russo, não é meu. E mandaram a resposta em meu nome, porque eles não estão nem lendo. Mas, assim, é importante que mandaram. Aqui a resposta não, foi no caso, o ofício encaminhando o veto. E
colocaram o meu nome. Estão bem lembrados de mim lá, graças. Ainda bem que não me esquecem. E também da mesma forma que eu não esqueço eles. Eles não me esquecem e eu não esqueço eles. Porque hoje eu vim falar um assunto interessante. Quem é da zona rural não vai poder nem concordar talvez comigo, mas quem é da zona rural sabe que o asfalto ecológico não funcionou. A chuva caiu e ficou pior do que era antes. Isso é que estão reclamando as pessoas que moram na zona rural. Então eu gostaria, que eu vou fazer na próxima reunião, senhor presidente, eu vou entrar com requerimento, pedindo uma informação que todo mundo quer saber. Quanto gastaram, quanto os cofres públicos teve que desembolsar para esse asfalto ecológico, que não funciona. Essa gestão vai fazer uma experiência. Mas é crime, não é só gastar de uma forma errada, mas é crime também usar o dinheiro público de uma forma irresponsável num projeto que ninguém tinha certeza que iria funcionar. E eu quero saber quanto foi gasto. Não é só nessa gestão de janeiro para cá, não. Eu gostaria de saber até na gestão do prefeito dos 4 anos anteriores. Quanto foi gasto com esse asfalto ecológico? Se algum vereador souber, não precisar nem pedir o prefeito. O valor que foi gasto. Pode parar, vereador. Pergunta para falar no local, senhor presidente. Veja só, eu não vou entrar nesse mérito nem falar de valores. Eu vou falar de algo que eu conheço. Aquele asfalto ecológico, como o nobre vereador bem colocou, era um produto experimental. Era um serviço que estava sendo feito, talvez uma coisa nova, e buscando aprimorar. Ao que eu conheço, ao que eu sei, a prefeitura não teve custo nenhum, custo zero. A empresa, para poder produzir aquele material, precisava de tipo um ABITS, um aval que o material era de boa qualidade e que surtiu o efeito que era prometido. Então, o que a empresa queria, na verdade, era colocar o material e passar por o que está passando. As chuvas, se ela suportasse, no final, vamos dizer agora, foi aprovado. A prefeitura assinaria um termo dizendo que o material é de boa qualidade e o serviço valeria a pena ser pago. Então, para a prefeitura, até então, não teve custo nenhum, custo zero. Se não foi aprovado, a prefeitura não deve nada. Então, na verdade, a sua resposta é essa, zero. Se o serviço tivesse sido aprovado, a prefeitura teria um custo. Talvez tivesse o custo, porque o que a empresa queria, na verdade, era um ABITS, aprovando o serviço. Se não foi aprovado, não vai ter o ABITS. Ela não ganhou nada e a prefeitura também não teve custo nenhum. Obrigado por responder, vereador. Agora, fazer uma pergunta. O custo que se falam é o custo do material que não foi pago, mas as máquinas utilizadas para espalhar o material foi por conta da prefeitura ou da empresa? Minha pergunta é essa. As máquinas, as caçambas, a Patrol. Agora, na verdade, já é outra questão. Patrol teve uma parte do maquinário que era da empresa e parte, a prefeitura entrou com alguma coisa de mão de obra, lógico. Não, seria... O de graça foi, no risco foi só o material. Disse que de graça mesmo, só... Nem beijo na boca é de graça mais, né? Mas houve uma contrapartida, questão de máquinas e pessoal, mas o material e o serviço em si, custo zero. Pronto, é justamente isso que eu queria saber, mas vamos saber oficialmente pela prefeitura. Na verdade, o material foi no risco de botar, né, se der certo, como explicou o vereador, estava tudo bem. Só que nessa experiência, se gastou óleo com a máquina Patrol, se gastou as caçambas, gastaram com coisas que podia ter botado logo um material que desde o tempo dos nossos avós ou mais, é o pissarro, bem pissarrada, com as laterais das estradas feitas, que sempre funcionou. Então, foi um risco que tirou dinheiro público. Na hora que botou as máquinas, botou a caçamba, eu gostaria de saber se ele tem esse levantamento. Quanto foi que se gastou para isso? Então, eu vou fazer esse pedido,
porque aqui está para a gente fiscalizar. E essa fiscalização cabe aos vereadores também, a todos os vereadores. Eu vou fazer o pedido, mesmo que não comprou o material, mas quanto se gastou com máquina, com óleo, com mão de obra, quanto? Eu gostaria de saber, porque não está funcionando. Quem mora na zona rural diz que não funcionou esse tipo de material. Infelizmente, seria bom que tivesse funcionado, mas não funcionou. Então, está aqui o pedido, vou fazer por escrito desse levantamento, porque a população da zona rural tem reclamado e está pior do que estava. A história é essa, está pior do que estava antes. Então, a responsabilidade nossa como vereador é cobrar, ouvir o povo e trazer para essa casa o sentimento da população, o sentimento daqueles que residem na zona rural. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Nildo do Seráfico. Boa tarde, novos vereadores, mesa diretora, vereadora, assessores, todos aqui presentes e todos vocês que nos escutam e nos assistem pela rede social. Presidente, sobre a questão dessa audiência pública, que eu acredito que todos os vereadores recebem reclamação dali sobre a situação daquele prédio, mas marcar a audiência pública aqui e deixar o dinheiro da Caixa chegar aqui e dizer que não sabe, a prefeitura também tem parte naquele prédio, foi a prefeitura que fez a doação. Então a prefeitura tem engenheiro, acaba que os vereadores quis fazer um requerimento solicitando que os engenheiros do município fizessem uma pré-análise do que está acontecendo naquele prédio. Para quando o engenheiro chegar aqui não dizer, eu não sei, não vai lá marcar, o engenheiro é muito ocupado. Pernambuco é muito grande, está fazendo avaliação de casa, fiscalizando. Então o engenheiro do município poderia fazer essa pré-análise. Saber o que é preciso, para os vereadores já ficar cientes do que lá está precisando. Não faz parte do município? Eu sei que é a Caixa que é responsável. Mas na hora de fazer a doação, não é o município que escolhe? Não foi o município que escolheu as pessoas para dar? E porque o município não toma conta? Quando é para cavar um poço, botar uma bomba, o município não faz? Então o município ali tem a parte dele ali dentro também do prédio. Poderia fazer essa questão de análise, saber o que está precisando, que muito aqui não entende. A maioria não entende de obra. Então o engenheiro fazer avaliação, a gente está presente, isso aqui está... Não quer dizer que a análise do engenheiro do município vai ser a definitiva, não. Mas a gente passa a ter alguma posição do que está acontecendo realmente no prédio. Para não chegar e falar coisa que não sabe aqui. Onde ele vem, está acontecendo isso aqui. O engenheiro, é como se fosse um engenheiro particular que fez a análise. Essa é a minha posição referente a essa audiência pública. O quanto é importante, o quanto vai ser importante essa audiência pública, a preocupação que essa casa está tendo cada um da sua sugestão, e a gente vai ouvindo cada um, a gente vai ouvindo para a gente, no final, dar tudo certo. Pode ter certeza disso. Sei que que essa mesa diretora está sendo muito cobrada, os vereadores estão sendo muito cobrados pela população, mas a gente, aos poucos, a gente vai tentando, trabalhando para as coisas acontecer com perfeição. Isso aí essa casa não vai abrir mão disso, não. Vai ouvir, agora a gente quer fazer com perfeição. No dia que os engenheiros da Caixa Econômica vêm, a gente também, a comissão do vereador também vai, a comissão da prefeitura também vai convidar também engenheiro da prefeitura para acompanhar, mas com certeza a gente tem que estar pronto e preparado, para no dia da audiência a gente poder fazer as perguntas, depois da audiência, a gente poder dar uma resposta à sociedade, e é isso que a gente quer. Isso é o teor dessa audiência pública, é essa, a importância da audiência pública é essa, eu sei a ansiedade que está, o povo está me cobrando, o povo dos prédios está ligando para mim, eu sei da responsabilidade da gente, a gente sabe da preocupação que o povo está tendo, mas a gente tem que fazer as coisas com perfeição, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade. Talvez a gente até atrase um pouco, mas a gente quer fazer as coisas corretas e isso aí vai acontecer. E outra, presidente, aquele prédio, quando foi entregue ao pessoal, o prédio estava novo, maravilhoso. O povo também, morador, também tem os direitos e os deveres dele. Hoje o prédio também está acabado. O povo também danificaram também. Só foi o tempo que comeu o prédio, não. Chega ali, o muro caiu, é um lixo, a fossa cheia de barata que sentou ali. O povo também tem que saber os direitos dele, os deveres dele também. Beleza. Só chegar a cobrar, gente ali não paga os prédios, gente não paga água, paga luz, paga nada.
A gente tem que saber também os deveres dele também. Tem deveres, tem os direitos dele Gente, também. eu só quero agradecer a primeira reunião, muito boa. Mais uma vez, avisar, é importantíssimo, os assessores, os vereadores, quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, a gente apresenta aqui para essa audiência pública que vai se tratar da educação do nosso município. Então, mais uma vez, convidar, está no grupo da casa, os assessores também aqui presentes, para a gente fazer uma audiência pública quinta-feira nessa Casa Agripino de Almeida, que também é outra audiência pública muito importante para o nosso município e principalmente para essa casa. Então, agradecer ao companheiro Beto de Washington, agradecer o segundo secretário Jaciel do Parque, o vereador Zosmo, Ronaldo Moraes, doutor Zaiginho, Nildo do Seráfico, Bill Moura, vereador Juarez, o vereador Zezinho da Saúde, a vereadora Zélia, Balda Capoeira e o nosso companheiro Robertinho Galvão. Os assessores, a imprensa aqui presente, os assessores dos vereadores, vocês que estão aqui em casa nos acompanhando, mais uma vez, a primeira reunião, agradecer a nosso Deus por nos permitir essa reunião, declaro encerrada e marca a próxima reunião. Marca a próxima reunião para terça-feira, às 15 horas, e declaro encerrada a primeira reunião do terceiro período de 2025.